A paz do Senhor, Igreja Batista do Calvário, Família Batista do Calvário, feliz aniversário! Feliz aniversário para você que faz parte desta igreja amada, desta igreja abençoada. Estamos completando hoje 4 anos de vida. Oh, aleluia! E se tem um versículo que nós temos carregado conosco nesses 4 anos de Igreja Batista do Calvário, nesta data que está completando hoje, 16 de março de 2021, 4 anos, é o versículo que nós lemos na abertura da igreja, no culto de inauguração, lá atrás, há 4 anos atrás, Salmos de número 123, a partir do versículo 3, é o versículo chave da nossa igreja, é o versículo central de alicerce da nossa igreja, ao qual nós podemos dizer ainda hoje, nesses 4 anos, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, nesses 4 anos de vida. Que alegria que inunda os nossos corações. Estamos alegres por tudo que o Senhor fez e tem feito em nosso meio. E você que vai ouvir este áudio, que vai ver este vídeo, eu quero homenagear a sua vida, trazendo um resumo bem sucinto, porque são muitas coisas. Eu talvez me perdi muito aqui hoje, chorando em meio às lágrimas, vendo todos os acontecimentos que Deus fez em nossas vidas. Que alegria! E talvez um áudio de 2, 3, 4 horas não conseguiríamos mostrar tudo que Deus fez conosco em apenas 4 anos de vida. Mas eu quero começar falando que esta igreja começou em casas, com estudos bíblicos. Começamos estudando a palavra de Deus sobre eclesiologia, como a igreja foi fundada nos seus primórdios, e crescemos. E em 16/3/2017 nós fizemos o primeiro culto às 3 horas da tarde, a hora nona, a hora da oração, com 16 pessoas estabelecidas no prédio, no bairro de Dom Lafayette, na rua Ernesto Saad. Como eu me lembro deste culto, às 3 horas da tarde, nós fizemos o primeiro culto como Igreja Batista do Calvário, com 16 pessoas. E a partir daquele momento, amados, o Senhor, Ele tomou a direção desta igreja, Ele se agradou das nossas vidas, do nosso coração. E um mês depois, nós realizamos a primeira assembleia de organização da igreja. Ah, que manhã maravilhosa naquele domingo! E a primeira assembleia organizada na Igreja Batista do Calvário, naquele salão de 100 metros quadrados, como nós chamamos carinhosamente a igrejinha, a antiga igrejinha tão fervorosa, tão amorosa, ao qual Deus nos proporcionou neste começo. Que coisa maravilhosa! E nós realizamos ali a primeira assembleia de organização da igreja. Eram os primeiros 30 membros da igreja. Passou o ano, entramos em 2018 e nós continuamos a crescer. A igreja continuou a se multiplicar de servos, de discípulos do Senhor, e nós chegamos a 70 membros, fora os congregados. Eram quase 90 pessoas ali em 100 metros quadrados, que já não mais comportava a igreja do Senhor naquele bairro, ao qual nós evangelizamos, ao qual nós ministramos a palavra, ao qual nós ganhamos almas para o Senhor. E na direção do Senhor nós começamos a orar, começamos a buscar condições, porque naquela época, mesmo com esta quantidade de pessoas, cerca de 70 membros, nós precisávamos mudar, porém não tínhamos condições financeiras. E eu me lembro que nós nos reunimos com a diretoria da igreja, com os membros da igreja, e nós fazíamos os cálculos, e nós vimos que nesta terra, aos olhos de qualquer economista, as contas não fechavam. E nós sabíamos que financeiramente nós não tínhamos condições.
mas nós tínhamos a necessidade, devida ao local de 100 metros quadrados, não comportar mais as pessoas. Começamos a orar e Deus, mais uma vez, fez grandes coisas por nós, e o Senhor começou a nos abençoar, o Senhor começou a liberar a bênção na vida dos irmãos, e a igreja começou a prosperar de uma forma não só em número de pessoas, mas financeiramente, e finalmente um milagre Deus operou em nosso meio, e nós conseguimos alugar ali o templo no bairro do Eldorado, na Avenida São Paulo, esquina com a Avenida Progresso, de número 210, um templo maior, só a nave, 350 metros quadrados. E nós mudamos de bairro, mas não mudamos o nosso fervor, a nossa humildade, a nossa alegria, a nossa fé. O agir de Deus não mudou, ele continuou. E ali no Eldorado, eu me lembro bem dos primeiros cultos, nós fizemos um trabalho de evangelismo em massa, colocamos as nossas camisas de evangelismo, aqueles coletes azul, saímos para a rua, e quem não se lembra daquele coro, daquele exército na rua gritando: tropa de Elias, qual é a sua missão? Pregar o evangelho, levando a salvação. E mais uma vez, nós continuamos a crescer, continuamos a nos multiplicar. O Senhor mandava as almas, o Senhor libertava os feridos, os cativos, os oprimidos, e nós, mais uma vez, passamos de 100 membros, e houve a necessidade de aumentar os lugares. Não tinha cadeiras, não tinha bancos para as pessoas, eram mais de 100 membros, com os congregados quase 150 pessoas. Então nós fomos buscar mais cadeiras, e quem não se lembra daquele propósito que nós fizemos? E o Senhor abençoou mais uma vez, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Compramos 200 cadeiras, colocamos 200 lugares na igreja, e já estavam com pouco tempo tomados. Tamanha era a obra que Deus estava fazendo em nosso meio. E ali nós passamos 3 anos depois de Dom Lafayette. E quantas coisas Deus fez em nosso meio. Amados, um pequeno resumo. Quem não se lembra dos retiros sedentos? 3 retiros sedentos. O primeiro sobre o tema tempo de buscar, Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Como Deus operou naquele dia, naquele retiro, naqueles 4 dias ao qual estivemos juntos ali. Veio outro ano, segundo sedentos, ainda maior, numa proporção maior, numa estrutura maior, e o tema sede de Deus, Salmos 42, e como Deus trabalhou. Veio o terceiro sedentos, enchei-vos do Espírito, Efésios 5:18. Ah, meus amados, eu ainda tenho fresco na minha memória o calor do fogo do Espírito Santo que foi derramado em nosso meio. Ah, quem não se lembra das nossas missões, ainda na igrejinha, lá em Dom Lafayette, no bairro de Dom Lafayette, nós alargamos a fronteira, saímos de São Paulo, do estado de São Paulo, fomos para o Mato Grosso, Selvíria, fizemos a nossa primeira missão, alugamos um ônibus, 46 pessoas, e saímos daqui com o coração transbordando e ardendo com a chama do Evangelho. Andamos em cada rua daquela cidadezinha, em cada bairro, em cada local. Nós entramos nas casas, entramos nos estabelecimentos, pregamos a palavra, ganhamos 23 almas para o Senhor. Quem não se lembra, aqui em São José do Rio Preto, do trabalho na Vila Itália, distribuição de roupas, distribuição de brinquedos, onde nós pregamos, entramos nos lares, em cada rua, em cada beco, e eu me lembro bem do rosto de cada irmão que esteve ali, quer seja jovem, criança, de idade, como o Senhor trabalhou. Quem não se lembra do trabalho no Jardim Cidadania,
Depois do Santo Antônio, que trabalho maravilhoso, onde nós, juntamente com a Igreja Assembleia de Deus daquele bairro, fizemos cultos no ar livre, nos fantasiamos de bonecos, de palhaço, mas ali nós ganhamos alma, porque por dentro daquelas fantasias tinha um coração cheio do amor de Deus. Quantas almas nós ganhamos ali, quantas vidas foram libertas ali, quantas famílias foram alcançadas naquele trabalho. Quem não se lembra dos evangelismos da Represa, da assistência aos moradores de rua, nos assentamos com eles, tomamos café juntos, choramos juntos, pregamos a palavra juntos, ganhamos almas para o Senhor. Quem não se lembra, ainda neste ano de 2021, no assentamento de famílias lá no Mato Grosso de novo, saindo do estado, na Vila São Joaquim, no assentamento de famílias, onde nós entramos em cada casa, fomos em cada local, pregando a palavra. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Levamos a semente preciosa da palavra de Deus andando e chorando. Quantos congressos infantis nós realizamos, amados. Quantas crianças e famílias foram alcançadas através desse trabalho incansável deste departamento. Quantas EBFs nós realizamos. Como eu me lembro das brincadeiras, das corridas de saco, as crianças ali alegres, ouvindo a palavra, cantando, se alegrando, como o Senhor se fez presente em nosso meio. Como eu me lembro de cada manhã missionária que nós realizamos, de cada café da manhã que nós realizamos, ajuda a missões na África. Como eu me lembro daquela manhã, daquele café da manhã ao pastor Domingos e toda a sua família, onde a comunhão tomou conta da nossa igreja. Como eu me lembro, cada festa de aniversário das irmãs, as festas temáticas, Floresça, onde Deus te plantou. Como eu me lembro de cada momento que nós passamos juntos. Como eu me lembro de cada encontro de casais que nós fizemos, meu Deus. Como Deus trabalhou em nosso meio, as palestras do pastor Paulo Mesquita, como Deus falou conosco, irmãos. Como eu me lembro de cada jantar de virada de ano, de cada culto de virada de ano. Volte a sonhar. Não deixe as pedras no caminho te fazer parar. Como eu me lembro dos cultos de virada, onde nós adoramos o Senhor e grandes coisas Ele fez em nosso meio. Muitos acontecimentos e muitos projetos. Não vou conseguir falar todos aqui, mas cada um desses que eu acabei de relembrar com os irmãos, ele está fresco nas nossas memórias. Sabe por quê? Desde o primeiro dia até o dia de hoje, nós não paramos, nós não abaixamos a bandeira, não. A bandeira do Evangelho, a bandeira do nome do Senhor está hasteada. Mas os anos se passaram e veio o ano de 2020 e nós enfrentamos então o pior momento, o momento mais difícil, não só para a igreja, mas para todo mundo. Um momento de crescimento, 200 lugares na igreja, os cultos já estavam tomados, já estávamos com dificuldade com lugares mais uma vez. Quem não se lembra dos diáconos já tendo que correr, mesmo com os bancos, as cadeiras novas que compramos e pagamos à vista para a glória do Senhor, e já correndo com as cadeiras de plástico branca, porque já não tinha lugares. Era um ano de 2020 promissor. Mas então veio o momento mais difícil para o mundo todo, e o momento mais difícil começou para nós também. Um vírus que começou lá na China, chegou no Brasil, o Covid-19, e entrou ceifando vidas, a pior tempestade de todos os tempos. A igreja, em grande parte do ano, precisou fechar os cultos presenciais. Quem não se lembra daqueles 3 meses ao qual nós ficamos sem poder nos encontrarmos no culto presencial? Quem não se lembra dos surtos de Covid que passamos, enfrentamos juntos? Quantos irmãos, parentes, familiares nós perdemos
neste ano. Foi um ano difícil, foi um ano de tempestade, mas nós lutamos juntos. Logo nós, que gostamos tanto de abraçar, que gostamos tanto de apertar as mãos, logo nós, que gostamos tanto de estarmos juntos, e enfrentamos agora um momento em que foi necessário não mais abraçar, não mais tocar nas mãos, não mais poder estarmos juntos nos cultos presenciais. Foi muito difícil, foi um ano ao qual nós choramos muito, com a falta do abraço, com a falta do culto que nós fazíamos, tão fervorosos. Mas o ano de 2020 terminou com a boa perspectiva. A pandemia estava passando, voltamos nos cultos presenciais, ainda que limitado com o número de pessoas. Lutamos, oramos, fizemos os propósitos de oração em casa, fomos para a internet, nos cultos online, entramos com as mídias da igreja. Deus deu sabedoria a muitos irmãos que trabalham nessa área e nós juntos enfrentamos essa batalha que nós não estávamos acostumados. Fomos para os cultos online, fomos para o culto transmitido pelas lives. Não paramos mais, alcançamos outras nações, alcançamos outras cidades, alcançamos pessoas que nós jamais imaginaríamos que conheceríamos. E fomos terminar o ano de 2020 de cabeça erguida, vencendo juntos. Mas de repente, quando nós pensamos que engrenaríamos, que tudo passaria, que voltaríamos a ser como antes, mais uma vez, em 2021, os cultos estão fechados. Nós não podemos fazer os cultos neste momento presenciais. Neste momento que nós estamos completando 4 anos de vida, 16 de março de 2021. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Os cultos presenciais estão suspensos. Nós não podemos nos ajuntar como nós gostamos, nos abraçarmos, pegarmos nas mãos uns dos outros, sentarmos juntos, contarmos nossas experiências juntos, porque os cultos estão suspensos, mas a nossa alegria, ela não está suspensa. A nossa fé, ela continua viva. Sabe por quê, igreja? Nós continuamos de pé, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso, nós estamos alegres e não vamos parar de lutar. E Deus trouxe um lema para nós. Deus trouxe um slogan que virou a palavra-chave das nossas vidas, da nossa igreja. Deus nos une cada vez mais. Deus nos une cada vez mais. E quanto mais nós lutamos, quanto mais nós sofremos, nós andamos chorando, andando, mas levando a preciosa semente, plantando nos corações, quer seja na internet, quer seja falando uns com os outros mesmo à distância, pelas lives da igreja, pelo telefone. Nós continuamos juntos no Senhor, porque Ele nos une cada vez mais. Então, Igreja Batista do Calvário, feliz aniversário. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Perdemos muitos. Nesse decorrer desses 4 anos, alguns o Senhor levou para o céu, outros mudaram de cidade, outros mudaram de igreja, mas o Senhor também trouxe outros guerreiros. Estamos juntos, unidos no Senhor. E vamos continuar avançando nesta palavra, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso, nós estamos alegres. Ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queima.